Em algumas regiões do planeta, o frio não é apenas uma condição climática, ele é uma força dominante, silenciosa e implacável, que define quem pode existir e quem será apagado para sempre. Aqui, a temperatura despenca a níveis extremos, o alimento desaparece por longos períodos e cada passo dado exige um preço alto demais para ser pago sem cautela. Neste mundo congelado, sobreviver não é uma questão de força, mas de resistência, paciência e adaptação absoluta, pois aqui não existem segundas chances. Pouquíssimos animais conseguiram transformar esse ambiente mortal em lar, e entre eles surgiram predadores extraordinários, moldados pela escassez, pelo silêncio e pela fome constante. Eles não dominam o gelo pela pressa, nem pela agressividade, mas pela capacidade de esperar, resistir e agir apenas quando o erro não é permitido. Este é o mundo onde apenas os verdadeiros sobreviventes conseguem reinar. Aqui, a gente não mostra só imagens bonitas. A gente lembra o quanto a criação é poderosa, perfeita e cheia de propósito. Então, se você valoriza a vida, a natureza e tudo que Deus criou, se inscreve no canal, deixa seu like e caminhe com a gente nessa jornada. Nas regiões polares, nas florestas congeladas da Sibéria e nas montanhas mais altas da Ásia, o inverno redefine completamente as regras da existência, transformando cada dia em um teste de resistência física e mental que poucos conseguem vencer. O alimento é escasso, as presas estão sempre em movimento e qualquer deslocamento exige um custo energético altíssimo, o que significa que cada escolha errada pode resultar em semanas de fome ou na morte silenciosa sob a neve. Aqui, não há espaço para força desperdiçada, corridas longas ou ataques impulsivos, pois sobreviver depende de uma única regra fundamental: gastar menos energia do que se consome. É nesse cenário brutal que surgem predadores altamente especializados, capazes de esperar, observar e atacar apenas quando a chance de sucesso é quase absoluta. No coração do Ártico, onde o silêncio é tão profundo que parece engolir qualquer som, surge uma das figuras mais imponentes já criadas pela natureza: o urso polar, um predador colossal que domina um ambiente onde quase nada consegue sobreviver. À primeira vista, sua força parece absoluta, seu tamanho intimidador e sua presença quase invencível. Mas, por trás dessa aparência poderosa, existe uma realidade muito mais frágil, pois mesmo o maior predador terrestre do planeta vive constantemente à beira da fome, dependente de um equilíbrio delicado entre paciência, oportunidade e eficiência. O Ártico não é apenas frio, ele é um verdadeiro deserto branco, onde a comida é escassa, as distâncias são imensas e cada passo dado sobre o gelo consome uma energia preciosa que dificilmente será reposta com facilidade. O urso polar sabe disso instintivamente e, por essa razão, ele não caça com pressa, não persegue suas presas por longas distâncias e não desperdiça movimentos desnecessários, pois sobreviver aqui exige uma economia de energia quase perfeita. Sua principal presa, a foca, passa a maior parte da vida protegida sob grossas camadas de gelo, surgindo à superfície apenas por alguns segundos para respirar, o que transforma cada caçada em um jogo silencioso de paciência extrema. Durante horas, às vezes dias inteiros, o urso permanece imóvel, ao lado de um único buraco no gelo, suportando temperaturas brutais e ventos cortantes, enquanto observa atentamente cada movimento invisível sob seus pés, aguardando o momento exato em que a presa se tornará vulnerável. Esse período de espera não é sinal de fraqueza, mas de inteligência, pois qualquer tentativa precipitada pode significar o desperdício de uma oportunidade rara, algo que o urso simplesmente não pode se dar ao luxo de errar. Quando finalmente a foca emerge para respirar, tudo acontece em um intervalo de tempo quase imperceptível, em que força,
reflexo e precisão se combinam em um ataque rápido e decisivo, capaz de definir a sobrevivência do urso por dias ou até semanas. Mas nem sempre a caçada termina em sucesso, e quando isso acontece, o gigante do gelo precisa seguir em frente, carregando consigo o peso de uma energia que foi gasta e não recuperada, em um ambiente onde cada falha tem consequências reais e imediatas. Apesar de seu tamanho impressionante, o urso polar é um predador solitário, caminhando sozinho por vastas extensões de gelo flutuante que se movem constantemente, mudando o cenário e tornando sua jornada ainda mais desafiadora a cada dia. Seu corpo é uma obra-prima da adaptação ao frio extremo, com uma espessa camada de gordura que o isola das temperaturas negativas, uma pelagem aparentemente branca que o camufla perfeitamente na paisagem e patas largas que distribuem seu peso, permitindo que ele caminhe sobre o gelo fino sem afundar. Mesmo assim, o ambiente nunca está completamente sob seu controle, pois o gelo se quebra, as plataformas se afastam e as distâncias entre uma área de caça e outra aumentam, forçando o urso a nadar longos trechos em águas geladas, consumindo ainda mais energia em um mundo que já oferece tão pouco. Cada decisão tomada por esse predador é uma aposta silenciosa entre o gasto e o ganho, entre o risco e a recompensa, pois no Ártico não existe abundância, apenas oportunidades breves que precisam ser aproveitadas com perfeição. O urso polar não domina esse território pela agressividade constante, mas pela capacidade de resistir, esperar e agir apenas quando a chance de sucesso é alta o suficiente para justificar o esforço. Neste deserto branco, ser forte não é suficiente. É preciso ser paciente, eficiente e profundamente adaptado a um ambiente onde a vida existe no limite absoluto. E assim, caminhando lentamente sobre o gelo infinito, o urso polar segue sua jornada solitária, não como um rei invencível, mas como um sobrevivente experiente, moldado pelo frio, pela escassez e pelo silêncio eterno do Ártico. Nas montanhas mais altas e geladas da Ásia Central, onde o ar é rarefeito, o vento nunca descansa e o silêncio parece absoluto, vive um predador tão discreto que, por séculos, foi tratado quase como uma lenda: o leopardo das neves, um animal moldado para desaparecer na própria paisagem. Aqui, acima das nuvens, o ambiente não permite erros, pois cada passo é dado sobre rochas instáveis, em costas íngremes e neve profunda, onde uma queda pode ser fatal e uma perseguição longa simplesmente não é uma opção viável para quem precisa sobreviver, economizando cada fração de energia. O leopardo das neves não domina esse território pela força bruta, nem pela velocidade explosiva, mas por uma combinação rara de paciência extrema, camuflagem perfeita e uma leitura precisa do ambiente, que o transforma em um predador praticamente invisível aos olhos de suas presas, e muitas vezes aos olhos humanos. Sua pelagem espessa, marcada por rosetas acinzentadas, não é apenas um escudo contra o frio intenso, mas uma extensão do próprio terreno rochoso, permitindo que ele se confunda completamente com a neve suja, as pedras e as sombras projetadas pelas montanhas, permanecendo imóvel por longos períodos sem ser detectado. Cada movimento desse predador é calculado, pois no alto das montanhas não existe abundância de alimento, e uma única tentativa mal-sucedida pode significar dias de fome em um ambiente que cobra caro por qualquer desperdício de energia. Ao contrário de caçadores que perseguem suas presas por longas distâncias, o leopardo das neves observa de cima, utilizando a altitude como aliada, estudando o deslocamento de ibexes, cabras montesas e outros herbívoros adaptados ao relevo extremo, aguardando o instante exato em que a distância,
o ângulo e o terreno estejam perfeitamente alinhados. Quando esse momento chega, o ataque acontece de forma abrupta e quase imperceptível, com um salto poderoso que aproveita a gravidade e reduz drasticamente o tempo de reação da presa, transformando segundos de ação em dias ou semanas de sobrevivência garantida. Sua cauda longa e musculosa funciona como um contrapeso essencial, permitindo equilíbrio absoluto em superfícies onde a maioria dos animais sequer conseguiria se manter de pé, enquanto suas patas largas e cobertas por pelos reduzem o impacto sobre a neve e evitam deslizamentos fatais. Mesmo com todas essas adaptações, a vida do leopardo das neves está longe de ser fácil, pois o frio intenso, a escassez constante de presas e a vastidão do território o forçam a viver quase sempre sozinho, percorrendo grandes distâncias em silêncio, deixando poucos rastros e nenhum sinal de sua presença. Essa solidão não é uma escolha, mas uma consequência direta de um ambiente que não comporta muitos predadores, onde cada indivíduo precisa dominar uma área extensa para garantir alimento suficiente e onde encontros com outros da mesma espécie são raros e breves. No extremo norte do planeta, existe um território onde o inverno não apenas chega, ele governa. Um lugar onde o vento corta como lâminas, onde a escuridão domina o céu por meses e onde apenas os seres mais resistentes conseguem sobreviver. Um território colossal, que se estende por mais de 10 milhões de quilômetros quadrados. Uma vastidão tão grande que poderia engolir países inteiros e ainda sobraria espaço. Aqui, a natureza não faz concessões. Ela testa, ela quebra, ela transforma. E é nesse palco monumental, moldado por gelo, silêncio e mistério, que algumas das criaturas mais impressionantes do planeta escrevem sua própria história de sobrevivência. Prepare-se para entrar em um mundo onde cada passo pode significar vida ou morte, onde a neve guarda segredos ancestrais e onde o tempo parece congelar junto com as águas que nunca derretem. Este é o reino gelado da Sibéria. No vasto deserto branco da Sibéria, onde a vida é empurrada diariamente aos seus limites, existe um predador cuja história se confunde com a própria identidade deste território. Ele é a sombra que se move silenciosa sobre a neve, o uivo que ecoa além das montanhas, a inteligência encarnada na sobrevivência. Ele é o lobo siberiano, o verdadeiro senhor das neves. O lobo siberiano, também chamado de lobo da taiga, ou simplesmente lobo cinzento siberiano, é uma criatura moldada por milhares de anos de evolução no ambiente mais hostil do planeta. Seu corpo é uma obra-prima de adaptação, pelagem dupla, tão densa que nenhum vento gelado consegue atravessar. Patas largas como raquetes naturais, permitindo caminhar sobre neve profunda. Focinho afiado, capaz de detectar presas a quilômetros de distância. Mas a verdadeira arma desse animal não é sua força física, é sua inteligência. Enquanto muitos predadores se apoiam na força bruta, o lobo siberiano depende da estratégia, da comunicação e da unidade da matilha para conquistar sua sobrevivência diária. Para enfrentar um ambiente onde o frio mata mais do que qualquer predador, o lobo siberiano vive em grupos altamente organizados. Eles não são apenas uma família, eles são um exército. Cada matilha segue uma estrutura perfeitamente definida. O casal alfa, líderes natos, sábios e experientes. Os subalternos, fortes, obedientes, essenciais. Os jovens, aprendendo, observando, crescendo. Os filhotes, protegidos a qualquer custo. Não existe espaço para desordem. Na Sibéria, qualquer erro pode custar vidas. Quando a matilha se movimenta, ela parece um único organismo. Passos sincronizados, olhares atentos, silêncio absoluto. Eles percorrem até 70 quilômetros em um único dia,
atravessando lagos congelados, florestas densas e planícies onde o vento sopra como uma entidade viva. Aqui, parar é perigoso. Aqui, fome significa morte. O uivo do lobo siberiano é mais do que comunicação. É identidade. É sobrevivência. Ele ecoa pela noite fria como um chamamento ancestral. Um uivo pode significar dezenas de coisas. A localização da matilha, um alerta sobre predadores, a aproximação de uma caça, a celebração de uma vitória, ou simplesmente a confirmação de que ainda estão vivos. Numa tundra onde a distância entre um animal e outro pode ser de dezenas de quilômetros, o uivo é o fio invisível que mantém o grupo unido. Quando um lobo chama, os outros respondem. Quando um está perdido, os outros o buscam. Esse som, marcante, profundo, vibrante, é a trilha sonora da Sibéria. No Reino Gelado, alimento é escasso, e o lobo siberiano aprendeu a transformar cada caçada em uma obra de cooperação perfeita. Diferentemente de felinos solitários como o tigre de Amur, os lobos agem em equipe. Eles estudam o terreno, observam a presa por horas, identificam os mais fracos, os mais lentos, os distraídos. Quando atacam, fazem isso com precisão. 2 lobos cercam o flanco direito. Outros 2 avançam pelo lado oposto. Um jovem força a presa pela retaguarda. E o alfa observa, comanda, decide. O objetivo não é a força, é o desgaste. Em temperaturas abaixo de zero, uma presa gasta energia rapidamente. A matilha usa isso a seu favor. Eles não precisam correr rápido, apenas resistir mais do que o adversário. E na Sibéria, poucos conseguem resistir ao lobo. Mesmo sendo um dos predadores mais eficientes do planeta, o lobo siberiano não reina sem adversários. A tundra é um palco de disputas constantes. O tigre siberiano, silencioso e mortal, é uma ameaça real. Encontrar um tigre na floresta é raro, mas, quando ocorre, o risco é enorme. Um único tigre pode eliminar um lobo com um ataque fulminante. Por isso, os lobos evitam áreas onde sentem cheiro de tigre. Eles recuam, eles esperam, eles respeitam o fantasma listrado da taiga. Os ursos pardos também representam perigo, especialmente na primavera, quando acordam famintos após meses de hibernação. Alguns chegam a roubar caças feitas pelos lobos, dispondo da força bruta que falta à matilha. Mas mesmo diante desses gigantes, os lobos não se rendem. Eles recuam apenas para viver outro dia. E viver outro dia é vencer. Mas nenhum predador é tão feroz quanto o próprio inverno. Quando as tempestades de neve chegam, transformam a paisagem em um labirinto mortal. A visibilidade cai a quase zero. O frio corta como lâminas de vidro. E o vento joga o cheiro das presas para todos os lados, confundindo até os narizes mais experientes. Durante essas tempestades, a matilha se reúne. Eles se deitam próximos, formando um círculo quente. Os filhotes ao centro, protegidos. Os adultos ao redor, vigilantes. Horas, às vezes dias inteiros, são passados assim, imóveis, economizando cada gota de energia. E quando a tempestade finalmente passa, eles se levantam, sacodem a neve e continuam. Sempre continuam. Entre o final do inverno e o início da primavera, quando a Sibéria ganha alguns raros dias de trégua, nasce uma nova esperança. Os filhotes chegam ao mundo cegos, indefesos, frágeis, mas são recebidos com cuidado e disciplina. Durante as primeiras semanas, permanecem escondidos em tocas profundas, onde o calor é preservado. Toda a matilha se mobiliza. Os adultos caçam. Os subalternos vigiam. As fêmeas repousam com os filhotes. E o alfa garante que tudo siga perfeitamente. Cada vida nova é celebrada. Cada filhote, uma promessa. Cada pequeno uivo, um sinal de que a matilha seguirá forte. E assim,
Seu uivo continua ecoando pelas planícies geladas. Um lembrete eterno de que, mesmo no ambiente mais hostil da Terra, a vida encontra um caminho. O lobo siberiano é mais do que um senhor das neves. Ele é o coração pulsante do reino gelado. Nas florestas congeladas do extremo oriente russo, onde o inverno se prolonga por meses e a neve cobre tudo em silêncio absoluto, vive um predador que representa o ápice da caça solitária em ambientes extremos: o tigre siberiano, um animal cuja presença redefine o significado de poder, paciência e domínio em um mundo que não oferece segundas chances. Aqui, na taiga gelada, sobreviver não depende apenas de força física, mas de uma compreensão profunda do território, do comportamento das presas e, sobretudo, do custo de cada movimento, pois no frio intenso, qualquer gasto desnecessário de energia pode significar a diferença entre continuar vivo ou desaparecer lentamente sob a neve. O tigre siberiano é o maior felino do planeta, mas seu tamanho impressionante não é uma vantagem gratuita. Pelo contrário, exige um controle absoluto de suas ações, já que alimentar um corpo tão poderoso em um ambiente de escassez constante é um desafio que poucos predadores seriam capazes de enfrentar sozinhos. Diferente de leões ou lobos, ele não conta com o apoio de um grupo, não divide tarefas nem erros, pois cada decisão tomada durante a caça recai inteiramente sobre si, transformando cada investida em um cálculo silencioso entre risco, recompensa e sobrevivência. Seu corpo foi moldado para o frio extremo, com uma pelagem espessa que retém calor, músculos robustos que garantem explosão no ataque e patas largas que distribuem o peso sobre a neve, permitindo que ele se mova quase sem ruído em um ambiente onde ser ouvido pode significar fracasso imediato. Na floresta gelada, o tigre não corre atrás de suas presas por longas distâncias, pois sabe que perseguições prolongadas são um luxo que o inverno não permite. Em vez disso, ele observa, espera e se aproxima lentamente, usando a vegetação, as sombras e o relevo como aliados invisíveis em sua estratégia. Cada passo é dado com cautela extrema. Cada pausa serve para analisar o vento, o terreno e o comportamento da presa, pois um único estalo de galho ou uma mudança súbita de direção pode alertar o alvo e transformar horas de preparação em energia desperdiçada. Quando o momento finalmente chega, o ataque é rápido, preciso e brutal, concentrando em poucos segundos toda a força acumulada por dias de espera, pois o tigre sabe que não existe espaço para tentativas repetidas em um mundo onde a fome é constante e implacável. Mesmo com tamanha eficiência, a vida desse predador é marcada por longos períodos de escassez, nos quais ele percorre vastas áreas de floresta congelada em busca de alimento, enfrentando temperaturas extremamente baixas, ferimentos e o desgaste silencioso imposto pelo ambiente. Essa solidão não é sinal de fraqueza, mas uma consequência direta de sua posição no topo da cadeia alimentar, pois a taiga não suporta muitos predadores de grande porte, obrigando cada tigre a dominar territórios enormes para garantir sua sobrevivência. No frio extremo, o tigre siberiano não reina pela agressividade constante, mas pela capacidade de resistir, esperar e atacar apenas quando a probabilidade de sucesso é alta o suficiente para justificar o esforço, transformando paciência em sua maior arma. Ele é a personificação do equilíbrio entre poder e contenção, um predador que entende que dominar o gelo não significa impor força a todo momento, mas saber exatamente quando usá-la. E assim, movendo-se silenciosamente entre árvores cobertas de neve e trilhas quase invisíveis, o tigre siberiano segue sua jornada solitária, não como um conquistador barulhento, mas como um imperador discreto, cuja verdadeira força reside na capacidade de sobreviver
onde quase nada mais consegue existir. Mesmo neste mundo aparentemente estéril, existe um equilíbrio delicado que depende diretamente da presença desses grandes predadores, responsáveis por controlar populações, evitar doenças e manter a dinâmica da vida em funcionamento. Quando um desses caçadores desaparece, o impacto se espalha silenciosamente pelo ecossistema, alterando o comportamento das presas, a vegetação e até a estrutura do próprio ambiente congelado. Proteger esses predadores não é apenas preservar espécies impressionantes, mas garantir que um dos sistemas naturais mais sensíveis do planeta continue existindo. O gelo não oferece segundas chances, não recompensa a pressa e não tolera desperdícios, pois aqui, sobreviver exige paciência, eficiência e uma profunda adaptação ao limite da vida. Neste mundo extremo, o frio elimina os fracos, mas esculpe predadores extraordinários, capazes de transformar silêncio em vantagem e escassez em força. Enquanto o gelo resistir, esses caçadores continuarão caminhando sobre a neve, mantendo o equilíbrio de um reino onde apenas os verdadeiros sobreviventes conseguem reinar. Este é o mundo dos sobreviventes do gelo.